Mas esse ECFEP tem muita correlação porque acaba entrando no diagnóstico diferencial do nosso próximo caso clínico, né? Isso aí. Então vamos passar para o próximo caso clínico aqui, produção. Então a gente vai estar com o seu Luiz, de 84 anos. Segue aqui, pessoal. Sem comorbidades. Aí a gente tinha aquela coisa, não sei se ele não procura o médico ou se não tem mesmo, mas vamos lá. Vem com um eco com uma fração de ejeção preservada de 55% com hipertrofia ventricular esquerda e um relato que estava com uma síndrome do túnel do carpo. Chegou aí com um quadro de mais de uma dispneia e uma fadiga progressiva. E aí, será que essa dispneia e fadiga é uma ICFEP? Até pode ser, mas será que essa ICFEP tem alguma coisa aí a mais? Vamos falar aí, Lauren. Então, a ICFEP tem alguns mimetizadores, né? Então, existem algumas cardiopatias que acabam sendo diagnosticadas e tratadas como ICFEP, que, na verdade, são cardiopatias específicas, que têm um mecanismo fisiopatológico totalmente diferente e que, muitas vezes, têm um tratamento específico que muda a evolução da doença e o prognóstico do doente. E elas precisam ser lembradas e pensadas. Então, aqui uma das principais que vem ganhando aí holofotes nos últimos anos é a amiloidose. A amiloidose cardíaca. Se CFEP é subdiagnosticada, então quem dirá amiloidose cardíaca? E a gente vem observando que não é uma doença rara, como se pensava anteriormente. Uma parcela importante, eu não lembro agora o percentual, mas acho que mais de 10% dos pacientes que são diagnosticados com CFEP, na verdade, têm amiloidose cardíaca. Uhum. E eu acho que para o geriatra e para os clínicos gerais, todos os médicos que atendem idosos, é importante estar atento aos red flags, que são os sinais de alarme que nos fazem pensar que, na verdade, aquela ICFEP talvez seja uma amiloidose. E é legal porque tem tratamento, ao contrário da ICFEP no geral, né? Exatamente. E o tratamento muda totalmente o prognóstico do doente, né? Então, acho que o mais importante aqui, acho que a mensagem mais importante é saber quais são esses mimetizadores. Então, a gente tem a amiloidose, mas a gente também tem a miocardiopatia hipertrófica, que aí já vai ser mais comum em pacientes mais jovens, né? Não é comum de abrir o quadro no paciente idoso. Outras miocardiopatias restritivas também que podem mimetizar ICFEP e a gente tem que lembrar. E até a estenose aórtica também. E até a estenose aórtica. Botar os estetos para ouvir, mas é uma ICFEP, querendo ou não, mas secundária é uma valvopatia. É verdade. Então, só pra gente lembrar, pessoal, quando que a gente vai lembrar da amiloidose, alguns red flags que a gente vai comentar. Então, você chega um paciente que tem um ecocardiograma com uma hipertrofia ventricular e ele não é hipertenso, por exemplo, ou não é tão hipertenso a ponto de justificar essa lesão de órgão-alvo. Quando você tem aquela dissociação, isso aqui é pouco específico, tá? Mas aquela dissociação eletro com eco, então o eletro com uma baixa voltagem, uma baixa amplitude do QRS e um eco com um aumento de sobrecarga. Imagem mais hiperrefringente, granulada no ecocardiograma. No ecocardiograma pode sugerir também, quando a gente tem no strain longitudinal global, aquele mapa polar ali, fica o cherry on top ali, aquele vermelhinho mais no centro também, que também tem relação com a amiloidose. E outras coisas, né? Então, estenose aórtica, baixo fluxo, baixo gradiente, 16% dos pacientes que apresentam esse tipo de disfunção, que é o D2 da estenose aórtica, 16% na verdade tem amiloidose. Tem uma grande correlação, assim como o ICFEP também. Túnel do carpo, por exemplo, eventualmente macroglossia, porque a gente pode ter amiloidose de duas formas, né? A gente pode ter relacionada a amiloidose AL e a TTR, né? Então pode ser, por exemplo, relacionada a um mieloma múltiplo, e a gente vai ter as considerações do mieloma múltiplo ou da forma TTR, que é o maior foco que a gente acaba falando aqui. Que às vezes o paciente ele vai ter ruptura de tendão do bíceps braquial, por exemplo, e outras coisas, né? Vai ter desautonomia, hipotensão postural, esses lados aí. Eu acho que essa questão da desautonomia é interessante, porque comumente esses pacientes não toleram antipertensivo, né? Então, entra às vezes com dose baixa de vasodilatador, beta-bloqueador, e o paciente fica muito hipotenso, e aí é chamar atenção para isso, né? Às vezes fica, não tolera a medicação, é frágil. Não, pode ser que ele tenha amiloidose, na verdade, e tenha uma desautonomia secundária. E é ruim tratar o cara, porque às vezes a amiloidose evolui para uma ICFER, né? Então, fase final. Na fase final, né? Aí é difícil, porque aí o cara não tolera, às vezes, as medicações modificadoras de IC por conta da amiloidose. Então, também é um desafio importante da gente fazer isso, né? Esse rastreio aí. E além disso, também, maior chance de FA, né? Lembrar que é um padrão que a gente vai falar que é mais para restritivo, vai ter aquele formato mais de cone, né? Então, que nem você comentou já
muito bem lá na parte de envelhecimento, talvez. Envelhecimento normal, né? Fica o ventrículo, né, mais... não dilata, né, mas por conta do aumento da pressão de enchimento do ventrículo, isso é retransmitido para o átrio, e o átrio fica parecendo um sorvete, né? Fica o cone e as bolas de sorvete que são os átrios. Então esse é bem típico também de CFEP também. Mas, beleza. E como que a gente vai fazer, então, de uma forma bem breve também, né? O rastreio aí. Não vamos entrar no diagnóstico, mas o que a gente tem que saber quando pensar, putz, pode ser amiloidose, será que vale a pena eu rastrear? O que eu tenho que pedir, Lauren, pra gente chegar nesse resultado aí? Então, inicialmente a gente pede a imunofixação sérica e urinária e a pesquisa de cadeias leves. Se veio normal, a gente parte para o pirofosfato. Perfeito. Né? A cintilografia com o pirofosfato. Antes disso, você também já tem os exames de imagem, né? Ou o ecocardiograma ou a ressonância, que tem alterações que chamam a atenção, que podem sugerir que é amiloidose. Você falou das alterações do eco, né? Na ressonância, normalmente, a gente tem o realce tardio subendocárdico, mas que em fases mais tardias pode ser transmural também. Perfeito. Mas lembrando que, diferente da doença coronariana, ele não respeita a parede, é mais difuso, né? Na DAC Às você vezes tem até circunferencial também. Isso, exatamente. Não, perfeito. E lembrar do túnel do carpo também, que tem uma grande associação, e a gente às vezes acha, não, ele é diabético, deve ser isso, neuropatia diabética. No fim, às vezes era isso, né? Especial quando é bilateral, né? Estenose de canal também é outra manifestação extracardíaca que deve ligar a anteninha lá, um red flag. Maravilha. E aí, depois que a gente faz isso, a gente vai definir, né? E todos esses exames que você comentou é mais pra gente definir se a gente tá até no posicionamento de amiloidose, ele põe, você tá no pathway ali, na jornada ali, na via. Se você vai mais, se você descobriu, putz, tem cadeia leve, tá mais pra um mieloma, talvez, tendo uma amiloidose secundária a esse mieloma. O tratamento é totalmente diferente, você vai ter que tratar o mieloma. Exato. Se é uma amiloidose ATTR, a gente pode usar aquelas outras medicações direcionadas para o tratamento da amiloidose, né, ATTR. E aí fica muito mais fácil também, eventualmente, às vezes até transplante de fígado. Mas a gente acaba tendo... Eu ia comentar mais alguma outra coisa da amiloidose? Era sentido? E a biópsia. A biópsia endomiocárdica. É raro, né? Eu nunca vi. Pior que eu vi, você estava na residência e chegou um paciente... Eu tinha tudo. É que hoje eu sou muito mais safo, né? Mas, pô, o cara... E ele foi soltando as coisas, era a primeira consulta. Ele, não, porque eu tô assim, assado, cansaço, falta de ar, edema e tal. Beleza, aí ele foi lá, sacou um eco. Aí o eco, pum, HVE, aumento de pressão de enchimento e tal, mas não deu outros spoilers aí. Sacou a ressonância que sugeria. Ele foi até uma biópsia e na biópsia veio. Ele tinha túnel do carpo, tinha tudo, né? Todos os sintomas aí. E aí acabou fazendo a biópsia num serviço particular e já veio pra gente já com o diagnóstico através da biópsia. Foi a única vez também. Mas é raro da gente fazer, porque geralmente a gente acaba já fechando o diagnóstico aí com outros exames de imagem e exames séricos também. Mas lembrar então disso, né, pessoal? A gente comentou dos red flags e comentou do rastreio, que é importante aí. E isso acaba entrando mais como um diagnóstico diferencial de CFEP também. Isso.